Tem muitos alimentos que viciam. O açúcar vicia mais Acho que que cocaína, todos, é né? bonita essa frase. Não, hoje em dia tem muitos alimentos que a gente sabe que viciam muito, né? E tem ainda um pouquinho de controvérsia ainda na própria medicina. Por exemplo, o trigo. Sabia que o trigo vicia? É o O trigo de glúten. hoje, Ah, sim. sim, o glúten É. de hoje. Eu sempre fiz um de hoje porque o pessoal fala, mas Jesus Cristo, não, aquele pão é maravilhoso, não tem nada a ver. Hoje o trigo ele é transgênico, ele é modificado geneticamente, então a quantidade de glúten, gliadina, que é uma proteína completamente difícil de digestão do seu organismo, é 300 vezes maior do que era antes. Uhum. Então você está colocando no seu organismo um outro alimento, que nem é um alimento, é um produto alimentício, isso daí é modificado. E o glúten, né, ele tem uma parte chamada uma proteína que ela atua no centro de recompensa no cérebro. A maior prova é você estar estressado, você come um pãozinho e você fica bem. O pãozinho é tão gostoso, né? Exatamente. É. E aquele tezinho amarelo que tem nas embalagens é o É o transgênico. transgênico. Então tem que fugir daquilo, viu? Aquele T lá, Tem que fugir daquilo ali. sai daquilo. Mas isso daí, assim, isso é o mínimo que você tem que fugir. Tem tanta coisa que você tem que fugir hoje. E outra coisa, por exemplo, quer uma coisa agora, assim, que é um pouco, assim, difícil de digerir? Digerir é a informação mesmo. Hoje, os laticínios são um grande problema para o nosso corpo. Eu sei que muitos nutricionistas, profissionais não aceitam essa informação, mas eu vou explicar, aproveitar que estão escutando, né? Não somos contra os laticínios. Somos contra a forma que a vaca é criada, porque você sabe que muitas vezes a mãe está amamentando, ela não pode tomar alguns remédios, porque o remédio vai no leite, ela não é? Sim. Uhum. A vaca, ela usa medicamentos que são altamente, né? Tem uma fácil acessibilidade ao seu leite, ok? E você toma esse leite. Como Não, hormônios, antibióticos, Uhum. né? Isso é a primeira parte. Então, Uhum. a vaca já está problema na vaca. Aí tem um outro problema. Quando você extrai o leite, né? Ele sofre um processo de industrialização, que é através da pasteurização. Para matar aquelas bactérias que podem fazer mal para você, mas ao mesmo tempo que mata essas bactérias, elas matam as bactérias boas, os probióticos, que são fundamentais para diminuir a carga de lactose e caseína que tem no leite, que são proteínas e carboidratos que seu corpo não tem a habilidade de digerir naquela quantidade. A caseína. Caseína. A caseína não é um suplemento? Pois é, isso é um veneno. Ah, é? É um veneno. Tanto que quem usa, quer defender, né? Por que você usa? Você usa porque ele tem uma Alto. demora para ser digerida. Ah. Sabe o que é isso? É uma proteína muito grande, seu corpo não tem a habilidade de digerir aquilo facilmente, e essa difícil digestão da caseína, ela vai gerar uma lesão na sua mucosa gastrointestinal. E quando você lesa o intestino, sabe o que tem atrás do seu intestino? É seu sangue, é seu sistema, é onde vai pro seu corpo todo aquele. Então ele fura aquela barreira e ela cria furos no seu, que a gente chama de síndrome do intestino hiperpermeável, o intestino que começa a vazar, começa a entrar tudo pro seu sangue. E quando entram elementos estranhos pro seu organismo, seu sistema imunológico ele reage, gerando o que a gente chama processo inflamatório, antígeno anticorpo, ele forma um imunocomplexo, isso gera inflamação no seu corpo. Inflamação com inflamação, de uma forma crônica, as doenças crônicas. Pressão alta, câncer, doenças autoimunes e por aí vai. Aquelas doenças que se tratam tomando remédio pro resto da sua vida. Caramba. Mas então, peraí, mas no caso, por exemplo, as fibras ou os grãos integrais, Uhum. a ideia deles não é que justamente eles têm uma digestão mais lenta também? O que acontece? As fibras são um pouco diferentes. Né? A fibra ele cria o bolo alimentar que diminui o esvaziamento gástrico, aquela transição do alimento do estômago para o intestino. Né? Ele pode acontecer isso para não ter aquele esvaziamento rápido, aumentar o hormônio de insulina. Né? E ele, muitas fibras não são digeríveis, eles saem reto nas fezes. Né? Então, tanto a caseína como a lactose não digerida e o glúten, gliadina, eles interferem numa proteína chamada zonulina, o tight junctions, que é no nosso intestino. Nosso intestino ele é tudo juntinho. Assim. Entre os dois tem uma proteína chamada zonulina. Esses elementos eles destroem a zonulina, criando uma permeabilidade aumentada. Agora, quem come fibra em excesso pode causar isso também. Muita, né? Quem come fibra em excesso pode desenvolver isso, né? É muito alimento que não digere. Isso começa a congestionar seu intestino e começa a gerar essa lesão também, né? Eu estava falando do leite porque o leite tem uma proteína chamada lactomorfina. Então, ela atua no centro também. Tem a doutora Denise Carreiro, ela tem um livro que fala sobre isso,
que é maravilhoso. E tem outro médico, Thomas O'Brien, que ele fala sobre isso, né? Eu tô citando os nomes para os profissionais irem buscar, né, essas informações. Então isso atua no centro da recompensa. Você toma um leitinho ali, você se sente bem. É muito louco. Quando eu comecei a estudar isso, e põe na prática, obviamente. Colocar na prática, Mas, você vê que isso é verdade. mas aí, então, eu tenho duas questões aqui, Sim. né? A primeira com relação ao leite, no caso dos queijos. Boa pergunta. Quando a gente tem aquele queijo maravilhoso, aquele queijo lá que vem da Itália, aquele queijo Roquefort, queijo Gouda, né, o queijo da Steppe. Esses são queijos bons. Ah, são queijos bons? São queijos bons. Porque esses queijos são maturados. Ah, Quanto mais tempo o queijo fica curando, né, o processo de cura, queijo parmesão. quanto mais Né? tempo ele vai perdendo, né, lactose e caseína, vai diminuindo a carga. Os piores queijos, por incrível que pareça, agora eu vou falar alguns, vão ficar assustados, Cheddar. são os brancos. Não, cheddar é industrializado, né? Ah, tá. Os queijos Ele nem brancos. existe, né? Os O queijos queijo de brancos. Minas? Quanto mais branco o queijo, mais lactose ele tem, mais açúcar do queijo tem, que é a lactose. Ah, E tem muitas pessoas que, por motivos de excesso de estresse, excesso de carga emocional, eles não conseguem produzir lactose suficiente e isso vai prejudicar. Porque muitas vezes a pessoa come isso e fala, mas eu não tenho intolerância à lactose. Você vai escutar muito isso. Mas o problema não é só a intolerância. Existe a intolerância, existe a alergia, existe a hipersensibilidade, que é um conceito que está sendo muito estudado. nossa, Você pode não muita ter... coisa. É muita coisa. Mas é simples, né? Aham. São alimentos que não podem fazer parte do seu dia a dia. E a ricota? Ricota. O problema não bem é, eu branco. repito, só para o pessoal não ficar criar. O problema não é o queijo, é o leite pelo qual é feito o queijo. Se a vaca tá bichada. A vaca tá bichada, o processo... Mas todas, então, no caso. Mas Não, se mas você tem tiver uma fazendas- fazendinha Orgânica. Tem pequenos você tem que ir no produtores. Whole Foods comprar. Tem pequenos produtores que fazem e tá crescendo esse mercado, viu? Daqui uns da 3 anos, fazenda quando a pro gente vê mercado. esse podcast de nós falar, nossa, era raro naquela época. Tipo agora, alimentos sem glúten, você vem todo no mercado. Ah, sim, sim. Há 3 anos atrás isso era loucura, não existe isso daí. Você tinha que ir para uma loja que só faz isso. Qualquer mercado que você vai, mercadinho da esquina, você vai lá, tem coisa sem glúten. 3 anos atrás, isso daí, Não tinha tinha. gente que nem sabia o que era. É. Então tá ganhando espaço essas informações. Não é à toa, porque tem resultados, as pessoas estão entendendo isso. Você entendeu? Ajuda, ocorreu isso na cabeça Sem deles. lactose. Pães de fermentação natural ajuda a... Ajuda, porque quanto mais fermenta o pão, né? Fermentação é justamente ele perde esse glúten, esse excesso de glúten, né? Quanto mais fermentado, melhor. Aí vem por que um pão da Itália, por exemplo, não faz tão mal quanto o pãozinho brasileiro? Pelo processo de fermentação e o trigo deles é diferente. O trigo deles é diferente. Então, comer um pão italiano com queijo... Não italiano do supermercado de São Paulo, né? Você entendeu? Só se A for pessoa vai lá correndo no Carrefour e pega um pão italiano cheio de coisa lá, não vai adiantar muito, não. o italiano que é feito lá, né? Com grão de lá, com processo de lá. Outros tipos de trigo que eles usam lá. Sim, é completamente e tal. diferente. Você vai na Itália, por exemplo, você vai na Itália, hoje você come um pão aqui, né? Quem tem sensibilidade sabe quais são os sintomas. Como é que eu sei quais são os sintomas relacionados à sensibilidade com glúten? Você tem que tirar o glúten, aí você come um dia, você vai sentir. Por exemplo, o meu é enxaqueca, intestino preso e quando prende o intestino você fica mal-humorado. Não, você tem enxaqueca? Eu tinha, né? Eu não consumo mais glúten com frequência. Não faz parte da minha alimentação. Então, assim, não é que eu não como. Não faz parte da minha alimentação. No meu dia a dia não faz parte. Eu como, eu sinto constipação, muda meu humor e tenho enxaqueca. Foi assim que eu tratei minha enxaqueca. Que, inclusive, quem tem enxaqueca, eu te convido a fazer esse teste. De você remover glúten e lácteos da sua dieta por 2 semaninhas. Nunca ninguém morreu porque não tomou leite, ninguém morreu porque não comeu mais glúten, né? Ah, sim. Isso é importante. As pessoas falam, mas radicalizando. Não tô radicalizando. Tô 2 semanas. Vai lá. Depois eu comendo a minha enxaqueca. Mas é incrível. Eu tinha enxaqueca de não conseguir abrir os olhos. Sim. E melhorou quando eu comecei a mudar a alimentação. É incrível. Guru, é incrível isso. Isso que eu tô falando parece muito distante da nossa realidade. É o susto que as pessoas começaram a ter quando falava disso no começo. Hoje já difundiu um pouquinho a informação. Tem mais gente falando. Então é mais aceitado. Mas ainda tem gente que... Nossa, como pode? Eu vou tacar minha enxaqueca. Eu tenho que tomar remédio com alimentação. Sim. Eu lembro muito bem que eu atendi uma paciente em 2017. Ela sofria de... Era uma das enxaquecas mais braba que eu já vi na minha vida. Eu lembro muito bem. Ela foi ela, o pai dela, a mãe dela.
Hoje é amiga da clínica. Eu lembro muito bem. Ela morria, já procuramos todos os médicos, já tomamos todos os remédios. Essa última experiência. Eu falei que é muito simples. É simples, mas não é fácil. Tem diferença entre simples e fácil. Ah, sim. Eu falei, você vai ter que tirar esses alimentos da sua vida. Ela falou, faça o que for. É. Eu falei, então faz isso. Ela teve retorno em 40 dias, 45 dias. Ela ficou chocada. Hoje ela fala isso pra todo mundo. Tira essas porcarias da sua vida, vai mudar a sua vida. E nunca mais teve, cara. É muito louco. E para ter acessibilidade a esse trigo diferenciado aqui no Brasil, tem ou não? É difícil isso que você falou que tem na Itália e Os tal. grãos tem, mas é mais caro, né? Quais seriam? Farinha de amêndoa, alguma coisa Não, assim? não, não. Não, aí Aí trigo é não é outra trigo coisa. mais, né? Esses são pães alternativos, né? Com outras farinhas. É uma alternativa, não é igual, né? Não vamos mentir para os Mas qual ouvintes. seria Não, a qualquer farinha? farinha que não seja. Até hoje em dia tem farinha de arroz, Ah, que ainda é muito açúcar, né? Porque arroz é um carboidrato, né? Tem farinha de arroz, tem outras farinhas de amêndoa, de coco, né? de castanhas, né? Mas é o que eu falo, ainda é farinha. O que que é farinha? Farinha é muito de alguma coisa. Então você vai comer um pão desse tamanho, que só porque é de farinha de amêndoas, por exemplo, já é muito calórico. Você vai comer ele inteiro, já tem muito. É mesmo que você comer muito amêndoa. Não vai fazer bem pra você. O pessoal não tem essa noção de comer pouco, ela quer comer tudo.